Good afternoon. Welcome, Mrs. Alessandra Wade. Boa tarde a todos. Seja bem-vinda, senhora Alexandra Rave, presidente e fundadora da Trace International. Meu nome é Gabriel Abuchar, presidente da ABM, Associação Brasileira de Engenharia Industrial. Gostaria de expressar em meu nome e em nome do nosso Conselho de Administração, nossos associados e nossos convidados, gostaria de dar as boas-vindas e agradecer à senhora e à Trace International pelo tempo e pela gentileza de compartilharem conosco informações relacionadas às melhores práticas de conformidade, anti-suborno e anticorrupção durante este webinar. Estamos também entrando no segundo mandato do acordo estabelecido entre a Trace e a ABM. Neste webinar, veremos um dos assuntos mais importantes da nossa administração atual. Falaremos sobre como conseguir ferramentas, certificações e treinamentos, incluindo transparência, para cumprir as melhores práticas anti-suborno com um valor acessível para nossos associados e parceiros, por meio de uma organização internacional tão respeitada quanto a Trace International. Agradeço de verdade. Obrigado, Gabriel. Gostaríamos de informar a todos que temos a interpretação simultânea deste webinar. Todas as perguntas que recebermos no chat do YouTube serão respondidas dessa forma. Se faltar alguma que não consigamos responder por causa de uma falta de tempo, nós conversaremos com a senhora Rage e enviaremos as respostas depois. Gostaria de informá-los também que estamos aqui na sala com outros dois colegas da ABM. Estamos falando do Comitê de Compliance Permanente, o senhor Marcelo Lima e a senhora Maria Michelini. Faremos algumas perguntas à senhora Rage durante o webinar. Por fim, mas não menos importante, teremos a apresentação da senhora Rage disponível no site da ABM, para que possa haver uma consulta posterior a ela. Também deixaremos a gravação deste webinar disponível. Ela ficará disponível a todos no canal da ABM. Senhora Rage, podemos começar sua apresentação? Claro, sem dúvida. Obrigada. É um grande prazer estar com todos hoje. Agradeço muito pelo convite e pela oportunidade de conversar sobre as melhores práticas. A Trace é uma organização sem fins lucrativos e nós temos o grande privilégio de conseguir conversar com empresas praticamente o dia inteiro. Conversamos com as empresas sobre benchmarking, sobre melhores práticas e sobre o que elas veem que funciona. Ao mesmo tempo, mantemos bastante contato com as agências de aplicação da lei dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá e de outros lugares, justamente para garantir que compreendamos como as expectativas deles estão evoluindo ao longo do tempo. Eu esperava que, apesar dessa distância, nós conseguíssemos ter uma certa interação. Então, incentivo todos a enviar suas perguntas, por favor, tanto sobre a Trace, quanto sobre as melhores práticas, quanto sobre tudo o que vimos agora. Outra coisa muito popular no momento são perguntas sobre o que podemos esperar do próximo governo dos Estados Unidos, com o presidente eleito Joe Biden, que assumirá o cargo em janeiro. Claro que os Estados Unidos não são o único país que realiza leis anticorrupção e antissuborno, porque vários outros países entraram nessa luta. No entanto, os Estados Unidos continuam sendo líderes em vários sentidos, com alguns dos grandes casos mais coordenados entre várias fronteiras. Imagino que este público saiba muito claramente por que o suborno é um problema e como é algo extremamente prejudicial.
A explicação mais comum que ouvimos é que nós temos uma antidemocratização e que isso também prejudica um comércio livre e prejudica os direitos humanos. E que, em sua essência, isso é um roubo. É um roubo com relação aos cidadãos de um país. Quando, por exemplo, uma autoridade governamental aceita um suborno em vez de usar esse dinheiro apropriadamente para a população. Agora, uma coisa que eu acho mais perfeita e que tem bastante a ver com a comunidade de negócios é o dano que isso causa à própria empresa. Nós nunca vemos o suborno de forma isolada. Geralmente, o suborno acontece de forma associada às fraudes, ou isso é associado à violação de livros e registros contábeis, por exemplo. No entanto, só a transação por si, quando uma empresa participa de suborno, é quase sempre uma garantia de que essa transação vai levar mais tempo, porque a gente tem que fazer uma negociação durante todo o processo. Além disso, tudo tem que ser feito entre quatro paredes, em segredo, e isso demanda muito tempo. E o que acontece é que, no fim das contas, a empresa acabava com um contrato que não é exequível, porque ninguém pode ir ao tribunal reclamar quando o outro lado não entrega o que prometeu por meio do suborno. Então, em um nível extremamente alto, há um dano gigantesco causado a todo o país. E, de forma muito pragmática, nós também vemos um dano muito feito às empresas que estão ali naquela comunidade. Isso prejudica as possibilidades de negócio. Nós realmente já fomos além das conversas que tínhamos no passado, de se o suborno era um crime que não tinha vítimas. Hoje fica muito claro que tem sim, e que prejudica muitas coisas das comunidades. Mesmo assim, vale a pena investir um tempo pensando nisso, porque muitas vezes achamos que isso é um crime de colarinho branco que não é tão sério quanto outros. No entanto, o dano causado pela corrupção é destruidor. Temos cerca de 45 minutos para comentar sobre a apresentação antes de suas perguntas. E eu quero conversar sobre o que as empresas fazem hoje em dia e como as coisas mudaram nos últimos anos. Também quero falar sobre como as grandes multinacionais, hoje em dia, e as pequenas e médias empresas podem garantir de verdade que eles estejam no local correto. Porque nós não queremos que a nossa empresa esteja lá na frente, porque isso pode prejudicar os negócios, e claro que o lucro é relevante para o trabalho da empresa. Mas também não queremos que a nossa empresa esteja lá atrás, porque isso vai gerar problemas. Uma coisa, então, que podemos fazer juntos com o seu grupo é garantir que todos estejam juntos, prestando atenção aos mesmos riscos e respondendo e reagindo de uma forma muito robusta com soluções iguais. Temos então três perguntas de base sempre que estamos analisando isso e sempre que analisamos um programa de conformidade corporativa. Número um, será que esse programa foi bem criado? Isso é bem direto. Será que esse programa é implementado de boa fé? E claro que aqui fica um pouco mais capcioso. Às vezes temos programas fenomenais na teoria, mas como eles não têm equipes suficientes ou verbas suficientes, os programas não são eficientes na prática. E será que esse programa de compliance corporativo funciona na prática? Esses três itens vêm do Ministério da Justiça dos Estados Unidos, com as diretrizes que foram lançadas em junho de 2020. Foi a primeira vez que fizeram uma atualização nos últimos anos. Mas isso é uma prioridade para o Ministério da Justiça dos Estados Unidos e para qualquer empresa que faça negócios na Bolsa de Valores dos Estados Unidos ou que tenha acesso a empresas americanas. Nós falaremos mais um tempo sobre isso. Por causa do seguinte, a preocupação foi além das declarações bonitas dos gestores de que não aceitaremos suborno. Claro que as declarações são importantes, porque a mensagem que vem dos líderes é sempre muito relevante, mas nós fomos além e nós temos que agora mostrar a eficiência do programa. Então, a primeira coisa é o design do programa, e depois nós temos a implementação do programa e, por fim, a análise ou revisão do programa. E eu falarei um pouquinho sobre cada. Quando falamos de políticas e procedimentos, isso parece ser muito óbvio, e pouquíssimas empresas no momento não têm políticas anticorrupção e antissuborno. E em muitos casos, como quando falamos de suborno, nós temos o problema base, que é muito claro, mas nós temos várias coisas que não são 8 ou 80 e que são meio confusas, não é?
Então, às vezes, a política é que a empresa nunca aceitará suborno, mas nós temos que ir mais a fundo. Por exemplo, como que nós vamos lidar com presentes? Quem que vai decidir se pode ou se não pode? E claro, o suborno dos funcionários é claramente não aceito. Mas o que que a gente vai fazer com os terceiros e como que a gente vai garantir que os terceiros prestem atenção ao seu programa de conformidade? E como que a gente vai descobrir se houve algum ato ilícito? Será que nós incentivamos as pessoas a usarem uma linha direta de denúncias? Será que elas falam com os líderes para denunciar? Será que o programa de denúncia direta está disponibilizado para terceiros? Se não, como que um terceiro que ficar sabendo de um ato ilícito cometido pelo seu funcionário vai te passar essa informação? Mais uma vez, quando a gente fala de mensagens, parece ser uma coisa óbvia, mas não é, porque tem essas áreas meio confusas em que as empresas têm que lidar com privacidade, recursos humanos, empregabilidade e transparência, para que elas consigam as informações necessárias. Eu só estou mencionando isso e não passarei muito tempo nisso, mas isso tem muito a ver também com fusões e aquisições. Quando uma empresa está à venda ou quer comprar outras empresas, geralmente a análise do programa de conformidade é feita de uma forma muito criteriosa. E quando alguém está no meio de uma fusão ou aquisição, nós não podemos deixar isso para lá. E não podemos deixar um possível comprador descobrir um problema do qual nós nem sabíamos. Isso, claro, vai ter uma consequência gigantesca em atrasos. E eu imaginaria que muitas pessoas sempre melhorem o programa quando já pensam que vão fazer isso com a empresa. Isso para ficar com a empresa no longo prazo também, não só para aquisições e fusões. Mas vemos muitos e muitos casos sendo descobertos por causa da due diligence que é feita durante fusões e aquisições. Falamos agora de implementação. O Ministério da Justiça dos Estados Unidos e muitas empresas concordam que esta é a prioridade. Número um, precisamos ver o comprometimento dos gestores. Muita gente tem dúvidas sobre o que isso significa. O que que é esse tom criado pelos líderes e como os líderes podem expressar e deixar muito claro qual é a mensagem deles. Olha, não é tão complicado quanto parece. Para uma empresa pequena, pode ser uma mensagem direta, vindo dos líderes seniores, vira e mexe. Por exemplo, no dia 2 de janeiro, logo depois de voltado ao final do ano, vem uma mensagem falando que a empresa não aceita suborno de nenhuma forma e que eles incentivam grandes pontos de transparência. É importante também a empresa falar que eles preferem não fechar negócio do que participar de um ato de suborno. Isso pode ser enviado por e-mail ou por vídeo para os funcionários. Para as empresas maiores, pode ser um pouco mais desafiador, mas o CEO ou presidente de uma empresa gravar uma mensagem e postar no site é algo muito potente. E é importante também que essa mensagem seja atualizada ao longo do tempo. É importante que ela seja incluída sempre que for oportuno. E isso não precisa acontecer só no nível senior. Por exemplo, já vimos as empresas colocando essas mensagens em suas notas fiscais e faturas quando trabalham com distribuidores ou vendedores. Então, na última linha da fatura ou nota fiscal, aparece a frase de que a empresa não tolera suborno. É uma coisa simples? É, mas é importante transmitir essa mensagem. E isso é relevante não só para que a reputação da empresa seja associada à mensagem anticorrupção, mas isso também é importante porque, se a empresa se encontrar em uma situação difícil, você poderá mostrar às autoridades da lei que houve uma violação das políticas da empresa. Vimos um caso na China há alguns anos em que uma empresa conseguiu escapar sem nenhuma punição porque o que o funcionário fez estava em violação de mais de 30 sessões de treinamento que ele havia participado. Então, a empresa pode usar isso para se proteger e para transmitir uma mensagem de responsabilidade corporativa, e isso é muito bom para a empresa. Temos também os incentivos e disciplina. Cada vez mais as empresas falam sobre como elas podem realmente garantir que o sistema de incentivos e o sistema de bônus oferecido aos funcionários não provocará uma conduta errada. Quando nós falamos para um profissional que está trabalhando em mercados muito desafiadores que eles não receberão bônus se eles recusarem um negócio que tiver suborno, a mensagem vai ser um pouco confusa, não vai?
Então, é importante falar para o funcionário que ele pode recusar um negócio sem ser punido profissionalmente e pessoalmente por ter se recusado a participar de um suborno. É necessário analisar, então, o sistema de incentivos da empresa para garantir que haja alinhamento em todas as pontas e que isso esteja em alinhamento com a mensagem da empresa. A análise do programa está ficando cada vez mais importante. O Ministério da Justiça dos Estados Unidos fala que é necessário testar o sistema, não só implementá-lo e falar que os advogados analisaram tudo e que está tudo pronto. Não é necessário testar como isso funciona ao longo do tempo. Vemos empresas de porte médio que podem conseguir incluir isso nas auditorias de rotina. Cada vez mais, as empresas dependem dos auditores para treiná-las com relação aos alertas de corrupção, para garantir que lá em campo, conversando com pessoas de vários países e várias unidades, essas pessoas saibam responder as perguntas. Uma grande vantagem que nós vimos e uma grande melhoria que nós vimos nos últimos 2 anos foi que as empresas conseguiram se livrar um pouco mais das grandes divisões que existiam, dos silos, trabalhando de uma forma mais multidisciplinar, com o jurídico, a conformidade e as finanças se comunicando. Historicamente, principalmente com relação às práticas anticorrupção, esses departamentos não conversavam muito. E quando uma verificação for feita, é necessário garantir que tudo esteja funcionando. Eu darei um exemplo disso quando falarmos dos alertas de terceiros. Falarei também sobre remediação para acabar com essas brechas. Em negociações, muitas vezes vemos que um terceiro ou um funcionário exploraram fraquezas das quais a empresa já estava ciente, mas que ela não tinha resolvido. E claro que isso pode ser ainda pior. Falemos então de grandes componentes para fazer uma recapitulação rápida. É necessário, claro, ter uma política por escrito, e essa política tem que ser clara e acessível. Ela precisa estar em todos os idiomas necessários para os funcionários, para que eles encontrem aquilo e não pareça que aquilo foi escrito por uma equipe de advogados. É importante que a política seja de fácil compreensão. Nós temos vários casos no momento em que as autoridades de execução da lei comentam como as políticas são inadequadas ou comentam como pouquíssimos funcionários conseguiam acesso a ela. Vimos um caso em que essa agência conversou com vários funcionários em uma sala de uma empresa. Quantos daqueles funcionários tinham lido a política anticorrupção da empresa e ninguém levantou a mão? Eu não estava lá, me contaram. E aí perguntaram: bom, e vocês sabem onde encontrá-la se quiserem ler? E só uma ou duas pessoas levantaram a mão. Então, onde está essa política? O funcionário sabe onde? Ele já leu? E se tiver um programa de bônus no final do ano? Talvez a política anti-suborno possa ser associada a esse bônus do fim do ano, para que a pessoa tenha que escrever que ela leu aquilo. Ou, para as empresas que têm o treinamento da Trace, pode ter um ou dois slides no final com todo o texto da política, para que conforme o profissional passar por esse treinamento, você vai ter certeza de que ele vai ter visto a política específica da sua empresa. Agora, se o funcionário se recusar a ler, fica um pouco difícil, mas a gente tem que ter toda a oportunidade de facilitar esse texto, de simplificar a linguagem, conforme for adequado, e de disponibilizar tudo isso no idioma de todo mundo. A discussão também tem que ser personalizada para o perfil da sua empresa. Antes da pandemia, nós fazíamos treinamentos pessoais, presenciais. E muitas vezes a empresa usava exemplos, por exemplo, da indústria do petróleo, mas aquela empresa era da indústria farmacêutica. Isso não é legal. É melhor que os exemplos do treinamento sejam aplicáveis para os seus funcionários. Que desafio que o seu funcionário encara? E quando a gente termina um treinamento presencial, eu sempre uso um conselho muito bom que eu recebi. Eu faço um encontro com a equipe no dia antes e eu falo: vem cá, me conta quais são os seus desafios. Porque, claro, a gente não sabe os desafios de todos os mercados do mundo. Mas, por exemplo, tem mercado em que as pessoas ganham muito presente, ou tem muito suborno relacionado a licenciamento. Quando a gente consegue conversar com as pessoas sobre os desafios específicos delas, o treinamento vai ter muito mais valor. Também é necessário fazer um teste contínuo. Eu não lerei tudo porque tem algumas informações repetidas.
E nada disso é complicado. Nós só precisamos de resistência e de bom senso. Nós precisamos sempre ficar atrás dessas informações. Com muita frequência, o erro mais comum que eu vejo é de as empresas investirem muito, contratando um escritório de advocacia super caro e criando uma política com uma linguagem super avançada, super sofisticada, para depois colocar essa política em alguma prateleira e ninguém dá atenção para aquilo. O Ministério de Justiça dos Estados Unidos já falou várias vezes sobre avaliação e mapeamento de riscos. A forma mais simples de pensar nisso é o seguinte: o ciclo de vida do seu produto deve ser levado em consideração. Por exemplo, na indústria farmacêutica, o ciclo de vida começa com pesquisa e desenvolvimento. E com muita frequência, é possível que nós tenhamos um período de teste em que todos os testes são realizados. Depois disso, nós temos as licenças e permissões, e nós temos o equivalente da Anvisa aqui no Brasil e da FDA nos Estados Unidos. Depois, nós vamos para a distribuição. Então, no mapeamento de risco, toda empresa vai lidar com isso de uma forma um pouquinho diferente, dependendo de como o produto ou serviço chega no mercado. Mas pense no seu produto e pense em todo o ciclo de vida pelo qual ele passa do início até chegar na mão do consumidor. Olhando para isso, a gente vai ver rapidamente quais são os pontos fracos e quais são os pontos de risco. E quando a gente fala disso, quase sempre o principal desvio que nós temos entre mercados é a cultura local da corrupção, caso haja essa cultura. Tudo que eu acabei de descrever para aquela empresa farmacêutica, indo de testes até a distribuição, vai sim fazer parte de um guarda-chuva de risco para aquele país. E o risco desse país provavelmente vai sobrepor todo o resto. Por exemplo, vou mencionar alguns fatores. Qual que é o nível de burocracia do país? Se nós precisamos de 12, 15, 20 assinaturas, são 20 oportunidades de alguém naquele meio exigir um suborno, exigir uma propina. Cada vez mais, por exemplo, nós vemos vários países com um governo digital, em que a gente trabalha com alfândega, permissões e licenças de forma online, e a gente nunca interage diretamente com uma autoridade governamental. No governo eletrônico, a gente tem menos propina e menos suborno, porque as pessoas têm menos oportunidade de pedir isso. Outra coisa que a gente tem que saber é qual é a expectativa do mercado. Tem muitos países em que há funcionários públicos e em que há funcionários do governo que recebem pouquíssima remuneração. E existe essa expectativa de que eles vão tirar uma vantagem para suplementar a própria renda. Às vezes é só por ambição, mas às vezes é porque essas pessoas não recebem um salário suficiente para viver bem. Qual que é essa expectativa, então? E qual é o ambiente com relação à execução da lei? As pessoas estão sendo processadas quando elas pedem propina? Será que existe um jornalismo investigativo que possa investigar essas histórias e expor as autoridades governamentais que forem corruptas? Isso faz muita diferença no comportamento dessas autoridades. Se uma autoridade governamental acha que tem alguém de olho e que vai expor essa propina, é menos provável que essa pessoa peça um suborno. Mesma coisa na sociedade civil. Há alguns países em que nós temos uma empresa internacional de transparência que está realmente de olho nas autoridades governamentais e está fazendo essa exposição. Quanto maior o nível da sociedade civil e de jornalismo investigativo, maior a probabilidade da gente conseguir fazer uma transação sem corrupção. Mas conhecer os mercados é extremamente importante. Eu falo disso porque isso é sempre interessante. E agora, já que estamos falando com o Brasil, eu vou falar da pontuação de vocês. Nós vimos a matriz da Trace de 2020 sendo publicada semana passada, e ela é atualizada uma vez por ano. Como podemos ver aqui, o Brasil é classificado como de médio risco. Essa matriz da Trace está disponível online e não é apenas para os associados. Nós temos uma equipe trabalhando por uma grande parte do ano para garantir que os dados dessa matriz sejam os mais relevantes possíveis.
Por exemplo, aquilo que eu mencionei, qual é o nível de burocracia? Qual é o nível de liberdade da imprensa? Será que está tudo sendo exequível na lei? Como podemos ver, o nível mais baixo, que indica um alto risco, é a questão burocrática no Brasil. Existe muita interação com as autoridades governamentais e cada transação dessas é uma oportunidade de propina. O melhor nível que vocês tiveram aqui foi com relação à transparência governamental e serviços civis. Isso significa que o governo oferece um nível maior do que o normal de transparência com relação, por exemplo, à verba. Então, nós vemos um nível alto e um nível baixo e outros dois níveis médios, e o Brasil aqui se classifica como um país de médio risco. Nós temos um resumo para cada país. Na matriz, vocês também podem se aprofundar nessas pontuações e verem os dados que usamos, por exemplo, do Banco Mundial. É assim que nós tentamos chegar ao melhor panorama para cada país. Talvez vocês também conhecem o CPI, o Índice de Percepção de Corrupção. A diferença aqui é que o CPI mede a corrupção generalizada. Por exemplo, se uma mulher vai com o filho ao médico, qual é a chance de pedirem um suborno para ela? Ou se a polícia te parar na rua, qual é a chance de alguém te pedir uma propina? Só que aqui, nessa avaliação, a gente está vendo risco corporativo, empresarial. Então, se uma empresa americana vai para o Brasil e funciona no Brasil, qual é a probabilidade de alguém pedir um suborno deles, tanto de forma direta quanto indireta? E mesma coisa no contrário, se uma empresa brasileira for para os Estados Unidos. E é interessante, pela primeira vez, os Estados Unidos saíram dos 20 primeiros este ano. Isso não é uma boa notícia para os Estados Unidos, já não estamos entre as 20 primeiras posições. E isso é um bom lembrete de que nenhum país está livre da corrupção e que nós temos que ser humildes quando falamos disso. Vamos lá, identificação de vulnerabilidades. É importante garantir que o programa seja personalizado para a sua indústria, para o seu setor e para o país em que você estiver operando. É importante ver várias coisas que nós analisamos com aquela matriz. Por exemplo, com que frequência a sua empresa tem que interagir com o governo? Quantas interações acontecem e como que a gente pode reduzir ou minimizar o risco associado a isso? Se houver a opção do governo digital ou eletrônico, é bom. Essa foi uma das principais mensagens que ouvimos das empresas nos últimos anos. Tem uma empresa que eu menciono porque eles falaram disso de forma bem pública. A GSK, no Reino Unido, exige dos funcionários agora de que, se houver uma oportunidade de fazer algo de forma eletrônica, isso é uma obrigatoriedade na empresa. Por quê? Porque a empresa vê que isso reduz muito o risco de propina. Será que vocês também estão fazendo uma segmentação das suas transações de alto valor? Às vezes as empresas têm uma tabelinha simples falando, olha, quando o país tem certo risco e a transação é acima de tal valor, juntando esses dois fatores, nós vemos um nível mais alto de risco e isso leva a uma análise mais criteriosa. Eu posso responder perguntas sobre isso, e geralmente isso demonstra o apetite de risco daquela empresa. Por isso que fica tão difícil criar uma tabela padronizada que seja obrigatória sem compreender qual é o setor e qual é a empresa. Temos que levar em consideração o país também. Mas quando temos vários sinais de alerta, temos várias interações governamentais, em um país que já tem esse programa, trabalhando com comissionamento ou trabalhando com terceiros, nós estaremos falando de uma negociação de alto risco. E alto risco não significa que a gente não possa prosseguir com aquela negociação. Isso só significa que é uma boa ideia ter uma boa explicação do porquê continuamos com aquela transação e como nós trabalhamos para minimizar o risco que existe para nossa empresa. Vamos falar agora de terceiros. Eu sempre fico meio assim com essa sessão, porque nos Estados Unidos, em um outro slide, vocês vão ver que uma porcentagem alta das transações, uma porcentagem grande das transações que acabam em processos quando a empresa se complica, envolvem terceiros. No entanto, na Trace, a gente trabalha com os terceiros. E a maioria dos terceiros é de pessoas boas, pessoas que estão querendo trabalhar. Alguns não, é claro.
Agora, o desafio é o seguinte: algumas empresas agora estão falando que o problema são os terceiros. Ah, nossa empresa faz tudo certinho, o problema são os terceiros. E eu diria o seguinte: eu acho que eu nunca vi nenhum caso em que o terceiro não tenha estado em colusão com alguém da empresa. Então, nesse caso, o terceiro e algum funcionário se juntam para falar sobre como eles vão conseguir esse dinheiro, sobre como eles vão, às vezes, pedir uma comissão maior em conluio para que eles consigam pagar por isso. Ou falar sobre a falsificação de documentos. Ou, em um caso que está agora nos tribunais do Reino Unido, o terceiro conversou com uma empresa com a qual estava em conluio para oferecer para eles referências de negócios maravilhosas, mesmo com a empresa sabendo que aquele agente e aquele terceiro tinha participado de suborno. É como se fosse uma lavagem de reputação, sabe? O importante aqui de entender é que sim, terceiros representam riscos e nós podemos fazer algumas coisas para mitigar esse risco. No entanto, é sempre a conexão entre o terceiro e os seus funcionários em que mais temos riscos. Então, sim, precisamos pensar nos terceiros, mas temos que pensar na interação entre terceiros e as suas equipes. O que temos que fazer com os terceiros, então? Número um, fontes de informação. As multinacionais podem coletar informações sobre um terceiro de várias formas. Às vezes o pessoal fala que a autocertificação não faz diferença e não ajuda em nada. Mas é claro que algumas informações a gente só vai conseguir por meio do terceiro. Então, a maioria das empresas começa com um questionário muito simples. Agora, será que é uma autocertificação se essa empresa falar quem são os proprietários dela? Bom, em alguns países é possível conferir essas informações, em outros não. Então, o que a gente pode fazer é coletar aquela informação e tentar validá-la o máximo possível. É possível fazer isso com referências também. Há alguns anos, por exemplo, nós trabalhamos com uma pequena empresa da Coreia do Sul e nós fizemos com ela todo o processo de due diligence. E eles falaram que tinham três proprietários. No entanto, outra empresa que trabalha com eles falou: peraí, mas a gente já viu um quarto proprietário, a gente sempre conversa com ele. Então, vejam só, no processo de due diligence, a gente usou um modelo compartilhado para fazer essa validação. E com várias pessoas analisando um relatório, esse tipo de declaração errônea acaba surgindo. E quando isso acontece, essa empresa vai perder a certificação Trace, porque nesse caso, de forma deliberada, eles fizeram uma declaração errônea. Como mais nós podemos encontrar informações? Temos os bancos de dados jurídicos, temos sim os registros criminais, temos as auditorias financeiras e muitas empresas, quando são pequenas, não têm auditoria financeira. E talvez não queiram compartilhar os livros com vocês, mas é possível ver um resumo mais panorâmico. E muitas vezes, quando uma empresa não tem um financiamento ou quando não tem um setor financeiro bem registrado, isso pode ser um alto risco de risco ao suborno. Pelo menos algumas autoridades pensam assim. E muitas vezes, quando uma empresa está em uma condição financeira ruim, pode haver uma chance de ela estar mais desesperada e incorrer em suborno. Também podemos ver os registros da empresa de constituição corporativa. E muitas empresas não verificam isso. E geralmente esses registros são válidos durante um ano e eles expiram muito rapidamente depois da due diligence. E uma empresa pode até pensar: ah, mas por que isso é importante? Bom, é importante porque se a empresa não leva a sua obrigação jurídica a sério, será que ela vai levar as suas obrigações jurídicas a sério? Então é importante garantir que esses terceiros tenham todos os registros válidos. Em alguns casos, podemos falar com as embaixadas também. Se uma empresa brasileira opera em Angola, ir até a embaixada do Brasil em Angola, às vezes, pode ajudá-los a puxar algumas informações bem interessantes. Já descobrimos que isso varia de embaixada para embaixada e de funcionário para funcionário. Alguns falam pelos cotovelos, outros não. Mas é importante usar as fontes disponíveis que estejam por aí, mesmo que elas não sejam coerentes.
porque pelo menos você conseguirá o panorama mais completo possível da situação. E é claro, nós fazemos pesquisas nas redes sociais nos idiomas em questão. Nesse caso, há pouquíssimas defesas. Quando a gente contrata um terceiro, algo dá errado e eles pagam uma propina, e por uma pesquisa na mídia a gente vê que essas pessoas participaram de corrupção, não tem como defender. Deixe-me falar então de alguns sinais de alerta. Às vezes, isso pode ser considerado cumulativo. E quando a gente vê uma situação cumulativa, a gente talvez não trabalhe com esse terceiro, que pode ser um vendedor, um consultor, um distribuidor, e cada vez mais as empresas passam esses papéis para fornecedores. Eles se preocupam também com preocupações de má conduta que possam prejudicar a reputação da empresa. Agora, em 20 anos da Trace, eu acho que menos dos 50 agentes que a gente analisou não tinham nenhum sinal de alerta. É muito raro. E eu repito, um sinal de alerta não significa que não possamos trabalhar como empresa, só significa que precisamos investigá-la melhor. Agora, quando tem um acúmulo de 3, 4, 5 ou mais sinais de alerta, aí talvez seja interessante reconsiderar a sua escolha. Todo começo de ano eu dou uma aula em Georgetown para um colega. A gente passa pelos sinais de alerta e eu tenho uma lista de 10. E eu sempre peço para as pessoas quando eles diriam não para a gente. Então a gente passa pelo primeiro, passa pelo segundo, é cumulativo e é interessante porque cada um passa em um ponto, porque o apetite de risco de cada pessoa é diferente. Então, uma pessoa pode ouvir que o agente foi preso por dirigir embriagado há 15 anos, só isso. E tudo bem, não é um crime de colarinho branco e faz 15 anos e tem gente que fala: não, não aceito, não vou trabalhar com essa pessoa. Só que tem outras pessoas que aceitam 3 ou 4 sinais de alerta diferentes e ainda trabalhariam com a pessoa. E olha, esses sinais de alerta são aplicáveis quando a gente já está no processo. A gente identificou o terceiro e a gente começa a processar essas informações de histórico. E eu quero enfatizar o seguinte: é necessário ter uma justificativa de negócios para a contratação daquele agente. Por quê? O principal sinal de alerta é quando a gente contrata alguém e está pagando aquela pessoa de forma contínua sem precisar. Talvez algum funcionário seu daquele mercado poderia ter realizado aquela atividade. Então, por que que você está contratando o terceiro? Rapidamente, isso parece ser um veículo para o pagamento de propina. Se esse terceiro não é necessário e se a gente não consegue justificar por que ele foi contratado, provavelmente esse é o principal sinal de alerta, isso até antes de começar o processo de due diligence. Temos alguns outros aqui. Será que esse terceiro foi exigido pelo governo? Olha, isso é um sinal de alerta. Não precisa ser algo que impossibilite os negócios, porque talvez esse terceiro seja muito especialista, mas talvez já haja um esquema de propina institucionalizado. Por exemplo, será que nós não conseguimos encontrar os registros de negócios e eles estão se recusando a conseguir isso ou se recusando a divulgar informações? A gente vê isso bastante com empresas offshore, por exemplo, que não falam quem são os seus proprietários. Isso é significativo. Sem saber quem são os proprietários de uma empresa, como que a gente vai saber se essa pessoa está numa lista de sanções? Como que a gente vai saber se essa pessoa é uma autoridade governamental e não devia ser? Quando a gente passa por isso, muita coisa tem a ver com bom senso. Por exemplo, será que eles estão subcontratando um pouco do trabalho? Porque se você tiver uma exigência de due diligence para esse agente, isso tem que ser cascateado para os subcontratados também. Senão, a gente não vai analisar o risco real. Porque a gente pode contratar esse terceiro e esse terceiro ser perfeitinho, mas se ele tiver com uma subcontratação de alguém que tem antecedentes criminais, o negócio fica muito mais complicado. E nós sempre teremos alguns sinais de alerta que não conseguiremos resolver. Um exemplo que aparece pra caramba é quando a gente analisa um terceiro, faz uma pesquisa na mídia e a gente encontra um artigo anônimo em um blog falando que esse terceiro usa o suborno como estratégia de negócios. Como que a gente vai investigar isso? Porque isso pode ser anônimo e pode ter sido postado por um concorrente que queira tirá-los da frente. Só que também não dá para ignorar por causa da gestão de risco.
Só que, ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir provar. O que a gente pode fazer é perguntar o máximo de perguntas, discutir isso com esse terceiro e ver se a gente consegue encontrar alguma coisa para confirmar essa informação. Eu sei que o nosso tempo está chegando ao fim, então eu vou passar rapidamente. Vamos ler este slide juntos. Nós falamos muito sobre como a FCPA, ou a Lei de Corrupção Externa dos Estados Unidos, é aplicável às autoridades governamentais. E lembrem-se de que a definição de autoridade governamental é muito ampla. Por exemplo, alguém que trabalha em uma entidade governamental é uma autoridade governamental, e também são, por exemplo, pessoas de partidos políticos, às vezes integrantes da família real, se a sua estrutura for assim, candidatos a um cargo, pessoas que estão trabalhando de forma oficial, mesmo que seja além do seu cargo oficial, e por aí vai. Nós temos mais alguns slides, mas eu acho que agora vale a pena fazer uma interrupção e responder perguntas se tivermos. Vamos lá? Thank you very much, Alexander. Muito obrigado, Very Alexandra. good, your presentation, very good presentation. Excelente apresentação. Address, first of all, that we have an Acho agreement importante inicialmente falar que temos um acordo com a Trace e já estamos no nosso segundo mandato. know-how and services are available Todo o conhecimento da Trace e todos os serviços da Trace estão à disposição dos nossos membros da ABM. other trade associations. Temos também parcerias com outras associações da Trace no mercado. Low cost Tudo isso é oferecido de forma muito acessível e a baixo custo. due diligence Há serviços de treinamento, certificação e due diligence. utilized by many international investors that will Isso também é utilizado por muitos investidores internacionais que querem vir ao Brasil e que querem investir inclusive na área de infraestrutura. an organization like Trace backing you Por isso, contar com o apoio de uma organização como a Trace na área de conformidade anti-suborno é algo extremamente importante para fazer negócios com os investimentos que chegarão ao Brasil nos próximos anos. we will have many investments in Na área de infraestrutura, certamente veremos muitos investimentos em saneamento, por exemplo, com a nossa nova lei de saneamento. investments in the agricultural Também temos muitos investimentos na área agrícola e de processamento. about in the area of oil and gas. And Veremos muitos investimentos também para petróleo e gás. this agreement that we have with your organization can Esse acordo que nós temos com a Trace pode fazer uma grande diferença para as empresas de pequeno e médio porte e para as multinacionais também. again the agreement with us Mais uma vez, muito obrigado por terem estabelecido esse acordo conosco. partners. E repito, isso está disponível aos nossos parceiros e aos nossos membros. It's very important to say that it's very affordable. É muito importante saber e dizer que isso também é muito acessível. Sim, muito obrigada por falar isso. E deixe-me falar rapidamente sobre isso para quem não conhece. A grande potência da certificação da Trace é o seguinte: nós fazemos isso com um nível altíssimo de exigência, que é aceito pelas empresas que são membros, e a certificação só é feita uma vez por ano. O que os terceiros falam muitas vezes é o seguinte: olha, às vezes a gente trabalha para 10 empresas, e essas 10 empresas fazem as mesmas perguntas sobre propriedade, endereço, informação bancária. Só que se esse terceiro passar pela certificação da Trace, ela vai ter uma análise de altíssimo nível que vai poder ser utilizada e vai poder enviar isso para as 10 empresas. E cada vez mais nós vemos empresas que só trabalham com entidades certificadas pela Trace, porque elas não querem ficar 6 meses negociando para depois de 6 meses descobrir que existe um problema de sancionamento ou que existe um problema de reputação. Então, se você tiver a certificação da Trace antes disso, vai ficar muito mais fácil. Claro que isso não diz nada sobre se vai ser um bom negócio ou não, mas pelo menos nós sabemos que o trabalho de conformidade foi feito em grande parte. Algumas empresas ainda terão mais algumas perguntas, mas elas já ficam muito mais confiantes desde o começo. Aqui nós vemos o que tem no relatório e realmente não é moleza, leva um tempinho para juntar as informações e dá um trabalhinho. Mas isso significa que essa certificação é robusta e ela atende às exigências de várias empresas do mercado. Mais ou menos a cada 6 meses,
O chefe da nossa equipe de due diligence entra em contato com as empresas e conversa com elas para ver como que essa lista pode estar modernizada e como ela pode ser a certificação de due diligence mais relevante do mercado. E em vários momentos, a gente vê questões, por exemplo, sobre tráfico de pessoas, e a gente acaba revisando algumas perguntas por causa disso. Esse é realmente o padrão que as nossas multinacionais estão usando agora. E as multinacionais que são nossos membros, metade estão nos Estados Unidos, mas cada vez mais nós temos um número crescente na América Latina. Também tem muitas empresas asiáticas, incluindo as maiores da China, por exemplo. E temos um número bastante significativo de empresas europeias. Esse padrão é global, de verdade, não é uma coisa só dos Estados Unidos. Okay, Marcelo Lima has one question. Can you Muito bem, Marcelo Lima tem uma pergunta. please? Pode fazer sua pergunta, Marcelo. Na verdade, temos duas perguntas aqui. Uma é a seguinte: dentro do contexto deste webinar, quando há um pagamento de propina entre terceiros e empresas privadas, isso é considerado corrupção? Ou é necessário ter o envolvimento de um órgão público para essa classificação? Essa é a primeira pergunta que nós temos. A segunda pergunta, que é a minha, é a seguinte: eu vejo muito o seguinte no Brasil. Como que as empresas pequenas podem adequar uma verba pequena, bem apertada, a um programa de compliance razoável? Ótimo. Obrigada pelas duas perguntas. A resposta à primeira é depende. De acordo com a lei dos Estados Unidos, eles falam muito sobre a propina e falam apenas sobre a propina de autoridades governamentais do exterior. No Reino Unido, incluem o setor privado, mas a maioria dos países tem leis nacionais falando de todos os tipos. E geralmente, quando um país está na bolsa, ela também está sujeita à regulamentação da CVM. Então, é menos provável que a pessoa se prejudique por uma propina no setor privado, mas isso ainda não é seguro, de forma alguma. Eu acho que a principal coisa que nós temos que pensar aqui é o seguinte: é uma questão de uma mensagem coerente dentro da empresa. Não dá para passar uma mensagem para os funcionários falando para tomar cuidado com autoridades governamentais, mas que se não for com essas autoridades, tudo bem aceitar propina. Não, não pode. Porque aí a gente acaba caindo em fraude, acaba caindo em propina, acaba caindo em declarações erradas em livros e registros. E não é interessante que o seu funcionário participe de uma transação com outra empresa em que ele recebe uma propina por causa de um tratamento preferencial. No universo da má conduta empresarial, nós sempre falamos de suborno. Então é importante ter uma mensagem muito forte de que o suborno ou a propina com qualquer pessoa de qualquer organização não funciona. Tem que ter regras claras com relação a conflito de interesse e tem que ter regras claras com relação a presentes, por exemplo. Essa mensagem clara vai beneficiar a empresa muito mais do que ficar pensando se ela vai se prejudicar por causa de uma violação de uma lei multinacional. Agora, a pergunta sobre as pequenas empresas é um dos meus assuntos favoritos, porque eu acho que essas empresas podem fazer muita coisa muito rápido com um ótimo custo. Isso se a empresa estiver com a postura correta. Com muita frequência, a gente tem grandes escritórios de advocacia se oferecendo para criar programas, na verdade, de US$ 100.000, por exemplo, o que é inacessível para uma pequena empresa. Mas esses escritórios vão fazer exatamente o que eu mencionei aqui. Como que você vai escrever uma política clara, por exemplo? E tem que pensar no risco para sua empresa. Quando eu falo, por exemplo, de receber um suborno do setor privado, mas não aceitar um suborno do governo, o que está por trás dessa pergunta? Será que sua empresa está passando por um ponto de risco várias vezes e você tem que abordar isso em uma política? Então coloca na política. Qual que é o risco para sua empresa? Como que você vai reagir a isso? A gente tem muita informação no site. E no fim das contas, a gente tem 1 milhão de formas diferentes de falar: não aceitamos propina. Essa é a nossa estratégia de negócios. E é importante fomentar isso para lidar com os problemas que a gente vê na empresa.
Tem muitos materiais gratuitos que também estão além da Trace, e nós recomendamos isso. Para uma empresa pequena que está ativa em vários países, se vocês quiserem, é interessante pensar em como ter restrições para presentes e coisas de hospitalidade. Por exemplo, há um gráfico muito legal do que uma autoridade das Nações Unidas pode aceitar estando em cada país e cada cidade da União Europeia. Esse trabalho já está feito. Algumas cidades, por exemplo, são muito mais caras, e as Nações Unidas fizeram esse trabalho de criar um gráfico. E às vezes a política pode ser muito simples, só falando assim: olha, aqui tem uma diretriz de hospitalidade das Nações Unidas disponível em tal site e a gente não pode passar por isso, não pode ultrapassar esse valor. Nós temos uma lista de diretrizes de hospitalidade no site da Trace. Mas, mais uma vez, o mais importante é a coerência. Pouquíssimos governos vão dizer que o presente foi caro demais, a menos que seja uma coisa ridícula, né? Mas ele vai argumentar com você se você tiver recebido um super presente logo antes da assinatura de um contrato e um presente pequenininho nos outros momentos. Então, a coerência é muito importante. Aqui nós temos artigos, checklists, informações, e como nós somos uma organização sem fins lucrativos, nós queremos muito ajudar as pequenas e médias empresas de uma forma com um bom custo-benefício. So thank you very much, Mrs. Wade. I would like also Ótimo. to have a Muito obrigado, senhora Reid. which is related with the international Tem uma outra pergunta relacionada aos investidores e fundos internacionais. O que que eles estão procurando? Quais são os sinais de alerta que eles observam ao fazer negócios com o Brasil ou a investir no Brasil? Ótima pergunta. E isso reforça o que as agências de execução da lei estão procurando. Porque, claro, os investidores financeiros se preocupam em não comprar um problema de corrupção, não é? Não só porque aí, nesse caso, existiria o risco de um escândalo, mas também pelo seguinte: quando uma empresa tem um modelo de negócios que depende da corrupção e a corrupção vai ter que ser interrompida quando a gente começar a investir nessa empresa, você não tem como saber o quanto essa empresa vale. Se essa empresa está vendendo muito por causa de suborno e vai ter que parar o suborno, será que vai continuar vendendo muito? Será que esse produto é bom? É uma questão muito de transparência. É uma questão muito de saber se essa empresa vai conseguir ter um bom desempenho sem essa vantagem inadequada da corrupção. Eu tenho um podcast. Logo no começo do podcast, eu entrevistei uma pessoa do Conselho Geral da Siemens. E a gente falou sobre o seguinte: se investisse o mesmo em pesquisa e desenvolvimento que a gente investe em suborno, o nosso produto seria viável. Mas a gente fica gastando dinheiro, às vezes, com suborno para vender esse produto em vez de aprimorar o produto. Qualquer investidor vai se preocupar com isso. Como que você está alocando os seus recursos financeiros? Será que você tem um ótimo produto com um preço razoável? Ou será que você tem uma equipe de vendas que está jogando dinheiro aí para todo mundo para que esse produto tenha rotatividade? Então, tem essa parte de negócios e tem a parte de risco legal. O investidor vai querer garantir que não haja, por exemplo, nenhum trabalho, por exemplo, com livros contábeis e registros que escondam propinas, por exemplo, o preço de tradução, o preço de consultoria, e essas pessoas não escondem muito bem, eles sempre usam os mesmos itens, as mesmas desculpas. Então, ver esses livros contábeis e registros vai ser muito importante para todos os motivos financeiros e jurídicos. Também é importante pensar no número de terceiros com quem você trabalha. Quando alguém está procurando onde investir e tem um número pequenininho de funcionários, mas um número gigantesco de vendedores terceiros, será que a due diligence está sendo feita corretamente com eles? Será que você está sendo bem representado no mercado? Será que tem como garantir que eles estejam cumprindo as suas regras corporativas de corrupção? Isso é um desafio, porque muitas vezes uma empresa não precisa tanto de terceiros, porque tem funcionários em um país.
Por exemplo, com uma grande multinacional com funcionários em 30 países diferentes, alguém está de olho no mercado local. Mas uma empresa pequena talvez precise trabalhar com esse tipo de contrato de vendedores de terceiros. E existe um risco aqui. Não é um risco inaceitável, mas é um risco maior. Nesse caso, é necessário conseguir falar para o investidor por que o seu modelo é como ele é e por que você aceita esse risco adicional. O que a empresa ganha com isso? Além, claro, da possibilidade desses negócios com propina. Alexandra, thank you very much for your presentation. Alexandra, muito obrigado pela sua apresentação. Questions we will address to you. As outras perguntas serão enviadas a você. Time as we had agreed, so Chegamos ao fim do tempo que combinamos. you have a very good and excellent presentation, and we thank you A very sua much. apresentação foi realmente excelente e agradecemos muito pelo seu tempo e pela gentileza de ter estado aqui. Most important to ABM is today, Esse é um dos assuntos mais importantes para a ABM no momento e para as outras associações que estão conosco. and we will distribute all the materials and Mais uma vez, muito obrigado. questions. Distribuiremos os materiais e enviaremos à senhora todas as perguntas que não respondemos. Sim, muito obrigada. Estamos todos juntos nisso. A corrupção internacional vai além de fronteiras e precisamos de uma colaboração para combatê-la. Muito obrigada. Obrigada, senhora.